Vamos que vamos! Bela manhã para aprender matemática. Essa próxima aí é difícil, essa aí eu aposto que nós vamos acordar. Porque até agora tá like, hein, ó. Tá tranquilo demais essa manhã. Espero que essa próxima questão nos faça pensar um pouco mais profundamente. Quase chegando no dia da dedução da fórmula de Bhaskara também, que eu estou devendo para vocês. Página 19, exercício 2. Com base no gráfico, responda. Tem o eixo X, tem o eixo Y, com cavidade voltada para cima. Só de bater o olho eu sei que uma raiz é 0 e que a outra é 80. X do vértice está na minha frente, 40. E Y do vértice, menos 1.600. Também já sabemos que isto é o ponto de mínimo, valor mínimo. Está muito tranquilo. Para que valores de x a função é nula? Ele quer saber quais são os zeros da função, né? É 0,80, acabei de comentar com vocês. O valor dessa parábola apresenta ponto e valor de máximo ou de mínimo? Justifique. Mínimo, pois A maior que zero. Como A é maior que zero, a cavidade voltada para cima, o vértice fica sendo o mínimo. Poderia responder para ficar mais completo, né? Ponto de mínimo e valor mínimo, certo? Ponto de mínimo, valor mínimo. Por que isso acontece? Porque o A é maior que zero. Letra C. Qual o ponto de máximo ou de mínimo? Qual o ponto de x do vértice igual a 40? Que é, já justificado lá de cima, o ponto de mínimo. E qual é o valor mínimo? Menos 1.600. Claro, é o y do vértice, menos 1.600. Letra E. Para que valores de x a função é negativa? Isso, porque daqui ela vai começar a subir, vai ficar acima do eixo x. Ela fica abaixo do eixo x quando o x está entre 0 e 80. Para o x no meio maior que 0, menor que 80. Por que não tem o igual? Porque dá 0, né? E ele quer que dê exatamente. Né? Porque não dá negativo, só por isso. E nesse caso, ó, eu até acredito que são números reais mesmo, né? Porque senão até, tu vê que interessante, ó. Tem um erro no gráfico da questão anterior. Ah, não tem. Olha só que diferença sutil tem o gráfico da questão anterior e dessa. O que tem de estranho naquele gráfico da questão anterior? Ele é pontilhado, na verdade era para ter os pontos específicos dos números inteiros das peças, né? Certo? Ele está fazendo a pontilhada até para sugerir, ó. Esse gráfico não é contínuo, não está ligando todos os pontos. Porque era uma peça, mais outra peça. Não tinha, né, 1,38 peças ali entre um número e outro. Então interessante essa observação ali. Tu vê, era bem sutil esse detalhe. E depois, já foi, né? Já foi mais uma. Para que, ele quer positivo também. Para, né? f de x menor que 0. Concorda comigo? Para x menor que 0 e x maior que 80, f de x fica maior que 0. Vocês concordam? Olha bem o que eu escrevi ali, porque isso é a nossa próxima etapa de estudo. Saber fazer o estudo do sinal de uma função de segundo grau. O que é fazer o estudo do sinal de uma função de segundo grau? É dizer para que valores a função é positiva, para que valores a função é negativa e para que valores a função é 0. Eu acabei tendo que fazer esse estudo nessa questão, né? Ele me perguntou quando é que a função dava 0, eu respondi em 0 e 80, porque são as raízes onde corta o eixo x. Ele me perguntou quando é que a função é negativa, eu disse para x maior que 0, x menor que 80, f de x fica positiva. E depois ele me perguntou, por quando ela fica positiva? Quando ela fica... f de x fica negativa nesses valores. Negativo.
quando que essa função fica positiva? Mesmo sem o gráfico eu consegui perceber, né, já que é uma parábola, que acima do 80 e abaixo do zero, o gráfico fica acima do eixo x. Portanto, para x menor que zero e x maior que 80, f de x é maior que zero. Isso é o que é fazer o estudo do sinal de uma função. Muito bem. Tá quase. Vamos. Quando é que são as Olimpíadas mesmo? Metade do mês que vem. Meu Deus, Copa do Mundo, vai ter tudo. É, um dia depois.